tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre transtorno de conduta. Meu nome é Luana Frick, sou psiquiatra da infância e adolescência e meu objetivo é ajudar médicos, profissionais de saúde e profissionais da educação a entender melhor os transtornos da psiquiatria da infância e adolescência. E hoje nós vamos começar pelo transtorno de conduta. E o que é o transtorno de conduta? O que vocês acham sobre a definição do transtorno de conduta? O transtorno de conduta é um comportamento repetitivo e persistente que vai violar os direitos de outras pessoas, normas ou até mesmo regras sociais. E esses indivíduos vão precisar ter 3 dos 15 critérios que eu vou dizer agora no momento. Critério 1, agressão verbal. Esse indivíduo ele pode provocar ameaças ou ele pode intimidar os outros com uma agressão verbal, sendo verbalmente agressivo. Critério 2, ele pode causar agressão física ao outro, como bater, envolver em brigas de uma maneira frequente. Critério 3, ele pode ser cruel com o animal. Por exemplo, ele pode matar o animal, ou arrancar as penas, ou fechar um gato dentro de uma sacola e colocar uma bombinha. Critério 4, ele pode ser cruel com as pessoas. Por exemplo, cortar um dedo de um coleguinha da escola, ou mesmo pegar um lápis e enfiar no outro coleguinha. Critério 5. Esse indivíduo pode forçar alguém a ter atividade sexual com ele, ou envolver-se em estupros com outros indivíduos. Critério 6. Esse indivíduo pode se envolver em roubos à mão armada, colocando um confronto entre ele e a vítima. Esse indivíduo pode usar também de alguma arma para causar dano a outras pessoas, que esse seria o critério 7. Critério 8. Esse indivíduo pode envolver-se de uma maneira proposital a incêndios como uma forma de causar dano a outra pessoa. Critério 9. Esses indivíduos podem envolver-se em destruição de propriedades como maneira também de causar dano a outras pessoas. Critério 10. Esses indivíduos podem furtar outras pessoas, envolver-se em furtos de bancos e outras propriedades sem necessariamente ter um confronto com a pessoa. Critério 11. Esses indivíduos podem ficar à noite fora de casa como maneira de se opor, principalmente aos cuidadores e aos pais. Critério 12. Esse indivíduo, eles podem fugir de casa e ficar longos períodos fora de casa ou até mesmo permanecer algumas noites fora de casa. Critério 13. Esses indivíduos frequentemente mentem bastante, como uma forma de conseguir algo em prol de si, um favor ou até mesmo uma maneira de se livrar das obrigações que tem durante o dia ou até mesmo das obrigações escolares. Critério 14. Frequentemente, esses indivíduos faltam com as aulas. Eles não gostam de ter compromisso, principalmente os escolares. Critério 15. Esses indivíduos podem invadir patrimônio de outras pessoas, como edifícios, casas e outros ambientes. No transtorno de conduta, existem 3 subtipos do transtorno. Um que tem início na infância, outro que tem início na adolescência e outro que não é especificado quando iniciou. O que tem início na infância acomete os indivíduos antes dos 10 anos de idade. Esse indivíduo vai precisar ter pelo menos um sintoma com início antes dos 10 anos de idade. O que acomete os adolescentes, o início desses sintomas acontece após os 10 anos ou no início dos 10 anos de idade, que esses pacientes começam a desenvolver esses sintomas. O subtipo não especificado, muitas vezes, é quando os pais não sabem quando deu o início dos sintomas. Isso acontece de uma maneira frequente. Às vezes, os pais têm vergonha de procurar os profissionais. Às vezes, acham que só agredir a criança, isso vai ter uma melhora desse comportamento. O que a gente sabe atualmente, o que os estudos dizem, é que esses indivíduos costumam procurar profissionais de saúde 2 anos após o início dos sintomas. Então, nós fazemos um balanceamento que possivelmente aquele início deu há 2 anos anterior aos pais levarem esse indivíduo ao procurar um atendimento com um profissional. O subtipo com início na infância acomete os indivíduos de uma maneira muito precoce. Quero lembrar vocês que todos os
acomete um indivíduo de uma maneira muito precoce terão um prognóstico bem pior. Ou seja, a evolução do quadro será muito mais grave do que quando abre o quadro no início da adolescência. Geralmente, os indivíduos que abrem um quadro, o subtipo da infância, são do sexo masculino. Eles apresentam bastante agressão física e agressões verbais com seus pares, que são crianças da mesma idade, e são altamente opositoras aos seus cuidadores. Frequentemente, esses indivíduos têm uma comorbidade do TDAH e muitas vezes eles podem ter uma condição prévia ao transtorno de conduta, que seria o transtorno opositor desafiador. Já aqueles indivíduos que abrem o subtipo transtorno de conduta com subtipo na adolescência, que é de 10 anos para cima, vão apresentar um comportamento mais habitual. Eles vão conseguir ter um melhor diálogo com seus pais. Porém, frequentemente podem também se envolver a prejuízos a outras pessoas, mas eles conseguem lidar com isso de uma maneira melhor. O que muda é que quando a gente fala que abre o quadro no início da adolescência, a frequência também começa a aumentar desses comportamentos nas meninas, que quando eles abrem de uma maneira muito precoce, geralmente os quadros se abrem nos meninos. O prognóstico, quando abre o quadro na adolescência, é muito melhor, pois o transtorno ele tende a ter uma melhoria ao longo da vida. A prevalência. Esse transtorno acomete muito mais o sexo masculino. Contudo, conforme eles vão crescendo, tende a haver um equilíbrio entre o sexo masculino e o sexo feminino. E aí, tem diferença no acometimento entre o sexo masculino e o sexo feminino? O que vocês acham? Sim, tem uma diferença. Quando esse transtorno acomete o sexo masculino, tende a começar a ter de uma maneira muito mais precoce. Logo, o prognóstico é muito mais grave. Os meninos tendem a ter um comportamento muito mais agressivo, muito mais violento, muito mais relacionado a agressões físicas, além de ter um comportamento de um conflito relacional entre os indivíduos. Já as meninas não costumam ter tantas agressões físicas, elas costumam mais ter um conflito relacional e podem envolver-se com o uso de substâncias, que são as drogas ilícitas. Elas podem também prostituir-se dentro de outros comportamentos que a expõem e também geram um conflito e um sofrimento, principalmente aos seus cuidadores. E sobre a personalidade desses indivíduos? Como já dito em outros vídeos, as crianças não têm uma personalidade definida. Contudo, eles podem ter traços de personalidade. Esses indivíduos costumam ter uma afetividade negativa, que é olhar as coisas como se fossem feitas de uma maneira hostil, ameaçadora, como se as pessoas sempre quisessem os prejudicar, tá bom? Além disso, esses indivíduos, além de ter uma afetividade negativa, eles têm um comportamento externalizante, que é um comportamento de irritação excessiva, raiva excessiva, comportamentos de agitação psicomotora e agressividade. E quais seriam os fatores de desenvolver o transtorno de conduta? Quais são os fatores de riscos que tem mais um risco de a criança desenvolver ou não o transtorno de conduta? Nós temos na psiquiatria tanto os fatores genéticos como os fatores ambientais para que sejam desenvolvidos um transtorno. Os fatores ambientais, essa criança precisará estar em um ambiente que geralmente seja muito conflituoso ou um ambiente que sofra negligência, um ambiente em que ele vem as agressões físicas e verbais dos cuidadores ou de outros parentes de primeiro grau que estejam de contato meio bem próximo, tá bom? Já os fatores genéticos está muito associado quando os pais são etilistas ou quando tem uma mãe com transtorno de humor, principalmente uma mãe com um transtorno depressivo. É muito comum na prática clínica nós observarmos o pai sendo etilista e a mãe tendo uma depressão e essa criança tendo um transtorno de conduta. Por isso, eu ressalto que essa criança está em sofrimento e que ela muitas vezes só precisa ser olhada, ser vista com carinho e amor, pois muitas vezes esses pais demoram para procurar ajuda. Muitas crianças que têm transtorno de conduta não são levadas a procurar profissionais de saúde e médicos da psiquiatria da infância e adolescência. O uso de estimulantes. O uso de estimulantes é prescrito somente para aqueles casos
daqueles indivíduos que têm TDAH comórbido com transtorno de conduta. Caso esse indivíduo não tenha o TDAH como uma comorbidade, esses indivíduos não vão apresentar uma melhora tão significativa. Logo, na psiquiatria, nós usamos antipsicóticos, risperidol, aripiprazol ou estabilizadores do humor para conter esses comportamentos disruptivos e de impulsos e até melhorar o sono desse indivíduo quando ele tiver algum prejuízo ou alguma angústia. E existe alguma terapia que pode ser indicada a esses pacientes? Sim, existem várias terapias, principalmente as terapias em que o indivíduo consiga não só atuar com a criança, como também atuar com a família, ou seja, profissionais que entendam da área da psicologia infantil, que possa fazer um acolhimento não só para essa criança, como também para esses pais, orientando como que é que esses pais devem se comportar diante das agressões ou de comportamentos disruptivos desses filhos. Também é muito importante a gente fazer a psicoeducação, explicar aos pais o que está acontecendo e orientá-los o que eles devem fazer para essas crianças. E se eles tiverem algum transtorno como depressão ou até mesmo uso de álcool, indicar que façam um acompanhamento com um psiquiatra e terapia também com o adjuvante, com o filho, para que haja uma melhora significativa desses sintomas. Por hoje é só, até a próxima e até mais!